Como todos estão? Aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina dos Espíritos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com sede à Rua Arnaldo Magnicário, 1370, nos reunimos sempre em nossa sede para reflexões e estudos da doutrina espírita e também colocamos essas reflexões e estudos através das nossas redes sociais para que muitos irmãos possam ter essa mesma oportunidade. Aqui se faz mais um momento destes e com o Livro dos Espíritos nós vamos seguindo os nossos estudos. Mas antes que a gente inicie, vamos aqui fazendo a nossa prece, pedindo a bênção do Pai, dos amigos espirituais que estão sempre conosco, que eles nos abençoem, iluminem o nosso pensamento, aqueçam o nosso coração, para que assim, com mais tranquilidade, com mais serenidade, possamos compreender, entender, receber esses ensinamentos, buscar interiorizar e para depois a gente poder colocá-los em prática. Assim, que o Pai nos abençoe, nos fortaleça no bem, nos ajude a trabalhar todas as questões interiores que trazemos, as dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos, que devagarinho no dia a dia nós possamos ir encontrando com cada um deles e com carinho, saber trabalhar, saber modificá-los para o melhor, substituindo aquilo que é difícil para aquilo que é bom, não é? Isso é um trabalho interno que cada um vai precisar fazer. Com certeza, Deus, nosso Pai, que é amor e bondade, estará sempre conosco, assim também Jesus, nos ajudando nesse bom trabalho do aperfeiçoamento de cada um de nós. E assim, vamos pedindo permissão para começar os nossos estudos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos aqui dando continuidade nos estudos, do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, no capítulo 8, que vai falar sobre a lei do progresso. E nós estamos dentro desse capítulo 8, no item 4, que fala sobre civilização. Muito interessante esses estudos que a gente está fazendo com a lei do progresso. E hoje a gente vai trabalhar a questão 793. Mas antes aqui de chegar na questão 793, a gente está vendo que dentro dessa lei do progresso, porque o Pai, esse Criador maior, essa potência amorosa, ele usa de suas leis como recurso para manter a unidade, a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar, o desenvolvimento de toda a sua criação, A gente diz sempre que essas leis que a gente estuda, elas não estão só se referindo a nós, ao nosso planeta Terra, as criaturinhas que vivem aqui no reino mineral, vegetal, animal e hominal, não, elas não atingem só a nós, mas elas atingem a todo o universo, ao universo material e ao espiritual também. Estamos todos sob essas leis, essas leis estão sempre assim, as leis divinas. E essas leis divinas, elas se utilizam de recursos, de instrumentos, assim como nós, não é? Nós pequeninos criadores, Ou quando vamos fazer algo, por exemplo, estamos a cultivar uma florzinha, Temos aqui uma florzinha
que está doentinha, a gente vem ou dá um beliscãozinho e arranca a florzinha morta para ajudar o resto das plantinhas a ficarem saudáveis, ou então a gente se utiliza de instrumentos, não é verdade? Tem a tesoura de poda, aí a gente vem e vai cortar lá a florzinha que tá doentinha e vai jogar fora para não gerar fungos. Ou então a gente vem com outro instrumento, quando a plantinha tá crescendo e que ela tá indo tortinha, o que a gente faz? A gente põe uma estaquinha, não é? Amarra, tem um amarrinho, a gente se utiliza. Quando ela tá sequinha, a gente vai lá e bota a aguinha. Tudo isso são instrumentos que nós, pequeninos cultivadores, né? Pequeninos seres que somos diante de toda essa bela criação, que se dedicam ao trabalho, né, da criação de uma planta ou então de um animalzinho, seja lá do que for, até para fazer um bolo a gente usa instrumentos. Então, Deus, nas suas grandiosas leis, ele também se utiliza de instrumentos, de recursos, que certamente não é uma tesoura de poda, mas são sim instrumentos. Então a gente já está vendo através da lei do progresso quantos recursos Deus tem na sua criação, né? Ali tem o recurso, né, para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de tudo, porque todos nós somos criados simples, até as coisinhas, né, são criadas simples e com destino à perfeição. Os planetas criados assim, né, eles vão se desenvolver também, não só nós. Então, nesta criação que é infinita, ele vai se utilizar de muitos recursos e muitos instrumentos. Um desses recursos maravilhosos que a gente poderia falar aqui, que está aqui dentro da lei do progresso, é a reencarnação, né? A reencarnação, a gente vimos, né, nos estudos passados esses instrumentos. Vimos aqui a utilização das migrações ou emigrações espirituais de um planeta para o outro, conforme a gente vai avançando em entendimento, a questão moral, a questão da inteligência, a gente vai migrando para planetas mais avançados ou então para menos avançados, né? E hoje nós vamos ver um outro instrumento que faz parte dessa lei do progresso. Esse instrumento ou esse recurso se chama tempo. Sim, porque tudo leva tempo, né, gente, para se desenvolver. A gente não estava falando aqui da plantinha. A plantinha, ela começa com uma semente e depois fica bonitinha assim se a gente souber cuidar, não é? Então hoje a gente vai ver um item que vai abordar assim bem nas suas entranhas a questão do tempo, que tudo leva tempo para amadurecer, tudo leva tempo para florescer. E é exatamente por aí que o Kardec vai trazer para a gente a questão de hoje, porque hoje é uma questão só. E ela vai falar sobre se existe, né, a pergunta do Kardec é assim, por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E o plano espiritual então vai dizer para a gente o que é uma civilização completa. Quando a gente hoje fala assim, né? Tal país, eu gostaria muito de morar lá, porque lá é um país muito civilizado. Poxa, será que é mesmo? Será que aqui na Terra, nesse plano de provas e expiações, a gente tem algum povo, né, alguma nação que a gente poderia dizer que é completamente civilizada? Completamente civilizada significaria ela estar completamente desenvolvida em duas forças, a inteligência e a moral. Na inteligência até que tudo bem, né? Porque os nossos povos aqui na Terra, principalmente alguns países, estão bem desenvolvidos, né? Em inteligência, em tecnologia, na questão de informação, nas ciências, né, na medicina. Então tem nações que são bastante avançadas.
Mas será que o outro quesito aí, a força moral, ela está tão desenvolvida assim? É esse ponto que a gente vai verificar que os espíritos vão trazer para a gente, né? Que no nosso plano aqui no planeta Terra, nós sim desenvolvemos bastante a questão da inteligência e não desenvolvemos tanto a questão da moral, né? Nós damos preferências para as questões materiais, né? Nós temos ainda um excessivo apego, uma excessiva adoração à matéria, gozado, né? A tudo que é perecível, não é assim? E aquele tesouro do qual falava Jesus, que o fogo não queima, né? A traça não rói, que é o tesouro das virtudes morais, nós não cultivamos muito, nós ainda não achamos importante. Mas tudo a seu tempo, gente. A gente vai ver aqui com Kardec e com os espíritos que nós vamos numa trajetória de aprendizados. E tá tudo certinho. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de transição. Todo momento de transição é um momento um pouco confuso, onde determinadas coisas estão saindo do armário, outras precisam ser colocadas, o armário precisa ser limpo, não é? Muitas crises acontecem, crises econômicas, sociais, crises morais. Precisa vir toda essa efervescência para que a humanidade possa perceber aquilo que realmente é importante para ela, não é? Então é um momento de rever ideias, rever valores, e para que tudo isso possa ser revisto e possa ser mudado, precisa desse calor, né? Dessa coisa intensa que a gente está vivendo nesse momento. E o plano espiritual diz até mesmo que a questão do desenvolvimento primeiro da inteligência, porque eles falam, primeiro se desenvolve a inteligência para que na sequência se dê o desenvolvimento moral. Então, essa questão do desenvolvimento da inteligência faz até com que a gente gere, né, necessidades artificiais, porque a gente tem aquelas necessidades básicas, né? A necessidade do alimento, a necessidade da vestimenta, a necessidade de um teto para poder viver, a necessidade dos medicamentos. Então tem necessidades básicas, mas a inteligência desenvolvida, ela vai criando outras necessidades que não seriam tão necessárias assim, mas que a gente fica então muito apegado, né, de muito valor. O olho cresce com a matéria, né, com a tecnologia e com tudo mais. Não que não deva acontecer isso, sim, o espiritismo é a doutrina do Cristo, porque é espiritismo cristão. Então nós não estamos falando que a doutrina do Cristo ela negue o desenvolvimento tecnológico, não, muito pelo contrário, vem aqui a necessidade de evolução, mas que também venha junto, né, a questão da moral, para que a gente possa saber bem utilizar todas essas tecnologias. Mas pelo que os espíritos estão explicando, está tudo ok, porque neste momento em que a gente se encontra, tem sim essa característica de efervescência, tem sim esse momento, né, de reavaliação, das pessoas se olharem meio com estranheza, quererem saber, né, o que realmente cada um pensa. Então tá tudo certo, porque após esse momento de crise, é que nós vamos reconhecer, na verdade, aquilo que é importante para nós. Então, tudo se faz necessário e tudo tem o seu tempo, como nós estamos falando no começo. Então, vamos ficar com o Kardec. Então, a pergunta: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta dos espíritos.
vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, a gente está vendo, né, que os espíritos estão explicando hoje para a gente que, como numa escola, a gente tem todas as fases de desenvolvimento que são fases muito características. Então, a gente pensa que já sabe tudo, a gente pensa que já desenvolveu tudo, só que não, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Como ele diz aqui, quando a gente se libertar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, que é o apego à matéria, né? O egoísmo, o orgulho, que são os germes, né, de toda a miséria humana. Eles estão na base dos vícios e defeitos. Enquanto eu olhar só para mim e não olhar para o outro, ou desdenhar o outro, ou marginalizar o outro, eu ainda não posso me dizer civilizado, não é? Então, é disso que eles estão falando aqui, que sim, nós estamos indo, né, para esse ponto de uma civilização realmente desenvolvida. Por enquanto, não estamos na primeira fase. Aí o Allan Kardec, na sequência da resposta do plano espiritual, ele vem dizendo assim para a gente, olha só, a civilização tem os seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra, que cria males especiais. Foi o que a gente estava falando aqui, né? Que esse desenvolvimento da nossa inteligência, ela vai gerando outras necessidades. A gente vai tendo, né, aquela coisa do querer sempre mais e pra gente. Então, meio que fomenta o orgulho e o egoísmo, né? Vai engendrando males especiais, desconhecidos para nós no nosso estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário e que leva consigo mesmo o remédio para os males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que criou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Então tá tudo certo, que já tem lá o remedinho, né? O próprio sofrimento, a própria dor que a gente vai criando no nosso caminho por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, já tá lá, né? Nos trabalhando para que a gente então possa se transformar. Nós não estamos vendo hoje que de tanta tecnologia que nós temos nas redes sociais, a gente trouxe para nós, por causa da nossa pouca moral ainda, né? Esse retraimento social. Então, as pessoas passam mais tempo no celular do que no convívio familiar, do que no convívio com os amigos, do que próprio trabalho, não é? Então, a gente está vendo todas essas questões que vão trazer para a gente um sofrer que vai fazer a gente repensar em como utilizar, como bem utilizar as coisas, não é? E a tecnologia, ela vem para nos ajudar, não para causar para nós um problema. Ela causa para nós um problema quando na nossa condição moral não está preparada para lidar com ela, não é? Aí o Kardec ainda continua. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez, menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais,
em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíproca, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses são prejudiciais, né? E são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Também serão reconhecidas, né, como civilizações mais desenvolvidas, aquelas nas quais as leis não consagrarem nenhum privilégio e sejam as leis sempre as mesmas para o último como para o primeiro. Também em que a justiça se exerça com um mínimo de parcialidade, ou seja, as leis serem iguais para todos, em que o fraco sempre encontre apoio com o forte, em que a vida do homem são crenças, aliás, em que a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. A gente vai lendo e vai entendendo que, né, a gente tem uma mania de pensar assim, quando a civilização estiver completa, vai todo mundo viver no bem bom e na flauta. Vocês viram que ele não falou isso aqui, né? Ele fala que vai haver diferenças, mas ele fala que nessa civilização completona, essas diferenças vão ser minimizadas. Vocês viram que ele vai comparando, ele vai fazendo, né? Então, só será reconhecida como uma civilização completa aquela na qual a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, naquela em que as leis não consagrarem nenhum privilégio, ou seja, vão ter coisas ainda acontecendo, né? Algumas dificuldades, algumas divisões sociais, mas vai ser tudo trabalhado na condição da caridade, na condição da benevolência, na condição do equilíbrio e da harmonia. É assim, né? E quando a gente vai lendo, né, André Luiz, e vai lendo outras obras espíritas, a gente vai tendo essa noção de que esses mundos mais avançados que o nosso, eles têm lá as suas regras. Se tem regras, é porque há necessidade, né, daquele povo segui-las. Ou seja, porque ainda tem algumas diferenças, né? E para que todos possam caminhar de forma equilibrada, segura, harmônica. Então, plano espiritual e o Kardec aqui, né? Porque é o Kardec que está dando essa explicação. O Kardec aqui foi bem intuído, né? Para trazer essa condição de entendimento para nós, de como são essas civilizações mais avançadas. Muito bem, e lá no Miramês, o Miramês que a gente aqui utiliza, né, para complementar os nossos estudos, ele fala assim para a gente, olha, esse desenvolvimento das civilizações, ela não se faz porque vem um grande representante e diz assim, agora vai ser assim, 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 assado. Não, já aconteceu com a gente, né? Inclusive aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec acaba de fazer essa orientação sobre a pergunta, a gente tem uma nota de rodapé que faz a gente ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma nota de rodapé, né? E essa nota de rodapé fala para a gente ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Então, assim, a gente já passou, né, na nossa civilização aqui na Terra, já passou por esse período de um representante ter que vir, né, um espírito maior ter que encarnar para conduzir a gente. A gente teve lá Moisés, depois a gente teve Jesus,
tivemos agora, né, há 100 e poucos anos, a doutrina espírita que não veio por um representante, mas é aquele grupo espiritual presidido por Jesus que vem dar um novo avanço, né? Então, quando a gente já teve aí vários irmãos trabalhando por nós, e agora daqui para frente o Milanês fala assim, olha, não vai ter ninguém que venha, né? As pessoas falam assim, ai, mas agora morreu Chico, morreu Divaldo, aí tem que vir esse, tem que vir o outro. Então, gente, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte, porque é isso que o Miramês falou. Não vamos ficar exigindo do Pai. O Pai já nos dá tantas bênçãos diárias, a gente tem que encontrar Jesus dentro de nós e fazermos nós o nosso esforço. Não adianta a gente querer que eu e Emmanuel, que não sei quem, que não sei que lá reencarne. Se eles reencarnarem, que bom. Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte, porque também acontece o seguinte, a lei do Pai é lei de justiça e de amor. Se nós não fizermos o melhor de nós, quando a Terra for esse plano já de uma civilização mais avançada, nós não vamos ter mérito para estar aqui. E tudo leva tempo. Então, assim, mesmo que o Emmanuel encarne, mesmo que sei lá quem mais encarne, não vai ser nessa encarnação que nós vamos encontrar uma Terra civilizada. A Terra civilizada vai demorar para acontecer. E para que a gente possa merecer estar nela, nós vamos precisar fazer o esforço hoje, agora. Não é? Cada um tirar de dentro de si esse Cristo que já está aqui trabalhando com a gente há quanto tempo, não é? Há quanto tempo que ele não está trabalhando aqui dentro? Então a gente precisa fazer esse esforço de boa vontade, de não criticar, de não maldizer, de ter paciência com as dificuldades alheias, de vibrar por aquele irmão que nos causa um mal, porque ele está doente, ele está desequilibrado. E a gente se sente, lógico, impotente muitas vezes, se sente prejudicado, mas é o trabalho que o Cristo está pedindo para nós, não é? É o trabalho da paciência, é o trabalho do querer bem, é o trabalho de entender a dor do outro, é o trabalho do bom exemplo. Tudo isso está fazendo falta para nós agora na nossa civilização. Nesse momento de crise, o plano espiritual está esperando de nós. Eles já fizeram muito por nós. E agora está na hora da gente arregaçar as manguinhas e cultivar, não é? Cultivar as florzinhas que Deus deu para a gente cultivar. Se a gente não cultivar, elas vão morrer mesmo, não é? E aí o que nós vamos, quando voltar lá para o plano espiritual, oferecer? Chegar de mãos vazias? Não é um bom negócio, não é? Então vamos pedindo assim ao Pai, a espiritualidade amiga que nos auxilie nesse despertar das nossas boas condições e colocá-las em prática. Que assim seja, graças a Deus.